Só ajeitar aqui um pouquinho. Bom dia a todos. Arthur, vê se você consegue ligar as mãos nos laterais. Isso, assim. Entendeu? Obrigada. Tentar variar um pouquinho mais. Essa daqui vai queimar. Bom dia a todos. Hoje nós vamos ter uma palestrante aqui na nossa casa, a nossa irmã Giovana, que já está ali de pé, como diz Divaldo, para falar os ensinamentos de Jesus, para falar, eles pedem para que fiquemos em pé, de pé. E realmente os nossos irmãos estão ficando. E nós só temos que agradecer assim, as bênçãos, agradecer o alto, por nos proporcionar irmãos que estão já sendo assim, aprendizes de Jesus, que todos nós somos, mas que já se empenham, que já procuram se doar, né? E como diz Meimei, todos nós podemos doar um pouquinho de nós, todos nós, né? Podemos doar um abraço, podemos doar um sorriso, um olhar. Então, essas são as doações que todos nós temos essa necessidade, né, de nos doarmos. E aqui no nosso lar, a gente exercita bem. Cada um que chega, a gente procura sempre envolver com muito amor, com muito carinho, para que eles se sintam bem acolhidos, para que possam retornar, né? Então, hoje nós temos alguns recados, mas não vamos nos alongar por causa da palestra da Giovana, e falando sobre o tema dela, a importância da evangelização no desenvolvimento espiritual e psicológico de crianças e jovens, né? A Giovana, além de ser nossa evangelizadora, ela é uma psicóloga também. Então, ela vai falar com muita propriedade, né? E nós temos a certeza que nós vamos aprender um pouquinho mais juntos com ela, né? Então, vamos pedir ao nosso irmão para fazer aqui, botar a Ave Maria, e depois eu falo os recadinhos para poder não nos alongarmos. Trazendo, Senhor, mais energia, fazer para
nosso modelo e o nosso guia. Continue a nos guiar, fazendo que esta manhã seja realmente uma manhã proveitosa, para que possamos nos absorvermos desta vibração de amor e de paz. Que brilhe a vossa luz, que o Pai Celestial nos fortaleça agora e sempre. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Então, a nossa irmã Giovana já está aqui de pé. Então, ela vai falar, nos dar os seus ensinamentos da manhã de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu ouvi. Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou Giovana, evangelizadora aqui da casa e psicóloga. Tem alguém primeira vez aqui na nossa casa? Sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da evangelização no desenvolvimento espiritual e psicológico das crianças e dos jovens. Eu achei muito importante trazer esse tema porque é uma coisa, né, que tem se desenvolvido muito hoje, tem sido falada cada vez mais, que é a psicologia. E então eu quis trazer, porque é uma área que eu gosto muito de falar, sou suspeita. E também a espiritualidade, né, a doutrina espírita que a gente ensina aqui na nossa casa, e a espiritualidade de uma forma geral, que são os valores morais, né? O bem que a gente faz, as marcas que a gente deixa pelo caminho, a diferença que a gente faz na vida do outro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação e como é que a gente planta essa sementinha desde cedo nas nossas crianças e nos nossos jovens. Pode passar, Jorge, por favor. E o que é e qual o propósito da evangelização? A evangelização é o ensino da doutrina espírita, mas vai além disso. É o processo de transmitir os ensinamentos morais de Jesus e os valores espirituais visando a evolução do espírito. Então é isso que eu estava falando. Não é só ensinar a doutrina espírita por ensinar. É você ensinar e trazer exemplos dos valores morais de Jesus. Na psicologia, né, a gente fala que um modelo de aprendizagem muito forte e muito significativo é o modelo, a modelação, o exemplo. As crianças são como esponjas que vão absorvendo desde cedo aquilo que elas veem, através dos pais, através dos pares na escola, através dos professores, essas referências que as crianças têm. Então, a evangelização também é esse espaço. É mais um espaço que as crianças têm de aprendizagem. Nesse caso, a aprendizagem da doutrina espírita, através dos valores morais, através de ensinamentos e virtudes, para que a gente possa ir modelando essa criança e diminuindo talvez um pouco a influência externa de outros fatores, de outros vícios que a gente sabe que ainda tem tanto no mundo de provas e expiações que a gente vive. Pode passar, Jonas, por favor. Autores e figuras importantes do espiritismo, como Allan Kardec, Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, e Bezerra de Menezes, que a gente tem aqui, né, uma sala de Bezerra de Menezes, eles destacam a importância da evangelização como base para a formação moral e para o despertar da consciência espiritual. Pode passar, Jones. E aí eu trouxe aqui um
trecho, né, de uma obra de Bezerra de Menezes, em que ele fala que a educação do espírito, em todas as suas fases, deve começar cedo, tal qual a formação da alma moral, que se desenvolve com a aplicação do Evangelho. Joana de Ângeles, em suas obras, frequentemente enfatiza a importância da evangelização no desenvolvimento pessoal e na evolução espiritual, promovendo o autoconhecimento e o equilíbrio emocional. Joana de Ângeles, inclusive, fala muito sobre essa integração entre a psicologia e a espiritualidade, né? Suas obras falam muito sobre esse equilíbrio emocional, sobre o nosso desenvolvimento psicológico. Então, e nesse trecho importante, né, dos estudos espíritas, ela traz essa referência e essa importância para a evangelização na formação dessa inteligência emocional das crianças. Pode passar, Jorge. E aqui eu trouxe uma parte importante do Livro dos Espíritos, que nas questões 913 a 917 fala-se sobre o egoísmo, que segundo o espírito Fénelon, de todas as imperfeições humanas, de todos os nossos vícios, o egoísmo é a pior delas. É o que é mais difícil de desenraizar. Ele fala que o egoísmo é o contrário da caridade. E a gente vê que no Evangelho, fora da caridade, não há salvação. Então, a caridade é a base de tudo. A caridade é a virtude que nos permite exercer as demais. O amor, a compaixão, a fraternidade, a empatia. E sendo o egoísmo o contrário da caridade, ele também leva a outros vícios. Então, é um vício, é uma imperfeição humana que a gente tem que se atentar e combater desde o início. Eles falam que desde o início a criança vem sofrendo essas influências. Não por mal. Não é que os professores, os pais, os colegas, né, como eu tinha mencionado, façam por mal. Mas nós somos humanos. Humanos em evolução. E ainda temos muitas imperfeições. E a gente vê muito o egoísmo, o egocentrismo, né, também, presente no nosso dia a dia. Quando a gente coloca, por exemplo, vocês já devem ter visto várias vezes, ou feito algumas vezes, eu acho que ninguém está livre, né, mas no mercado, quando a gente sai e coloca o nosso carrinho, assim, jogado numa vaga. A gente vai, retira as nossas compras, e em vez da gente retornar o carrinho de compras lá para o lugar dele, a gente deixa ali, numa vaga, ocupando uma vaga, ou não necessariamente ocupando uma vaga, mas deixando de uma forma que dificultasse outro carro de estacionar. Nesse momento, em quem a gente pensou? Na gente mesmo. A gente pensou no outro. Porque alguém vai ter que mover aquele carrinho. E se não for a gente, quem vai? A pessoa que vai chegar para estacionar. Às vezes o mercado vai estar cheio e só vai ter aquela vaga. E aí ele vai chegar, vai pensar: eu tenho que descer do meu carro, eu tenho que pegar esse carrinho, eu tenho que colocar, né, num lugar mais longe, porque eu também não posso deixar aqui no meio. E se cada um fizesse a sua parte, ou se cada um pensasse um pouco mais no outro, isso não precisaria acontecer. E isso às vezes é uma coisa tão rotineira que a gente não para pensar. A gente não para refletir o quão egoístas estamos sendo. Porque é simples a gente pensar que não estamos fazendo coisas abomináveis. Eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou, né? Como se só essas coisas fossem
são coisas abomináveis, com certeza. Mas tem tantos vícios, tantas imperfeições nossas, que são tão menores, mas que causam igual estrago. Principalmente na nossa evolução espiritual. E é nesse momento, desde a infância, que a gente começa a combater isso. É nesse momento que a gente ensina as nossas crianças e os nossos jovens a olhar para o outro e não só para si mesmos. Até porque quando você olha para o outro, você também vai ter alguém olhando por você. Quando o outro vai partir no caminho dele, ele está olhando para você. Ele está pensando que alguém vai precisar estacionar o carro naquela casa. Isso foi, né, um exemplo assim, do nosso cotidiano, mas a gente pode ver isso em diversas áreas da nossa vida. Em diversas fases da nossa vida. A gente vê isso na escola, na primeira infância, no ensino médio, na faculdade, no nosso trabalho. E nesse caso, a importância da evangelização, porque nós, evangelizadores, não estamos no dia a dia dessas crianças e jovens. Nosso papel, nesse momento, eu acho, é fazer esse despertar espiritual, como um dos autores ali falou, acho que foi o Presidente Menezes. O despertar espiritual é a gente trazer essa consciência, plantar a semente. E ao longo da semana, ao longo dos dias, os pais, os cuidadores vão regando essas sementes. Que as crianças já ouviram na evangelização. Que a gente tem que evoluir espiritualmente, que a gente tem que pensar no próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Mas quem vai regar essa semente no dia a dia? Quem vai ensinar? Quem vai falar pro filho no mercado que tem que devolver o carrinho? São os pais. Ou o filho vai ver o exemplo, né? Como eu tinha falado, que a gente tem até aquela frase que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Que na própria psicologia, essa é uma das principais formas de aprendizagem. E aí, eu achei muito interessante que nessa questão, o Espírito Fenelon fala que, quando bem compreendido, o Espiritismo combate o egoísmo. E que para isso é necessário transformar os hábitos, os costumes e as relações sociais, para que a vida moral predomine sobre a vida material. Então é isso, né? Os hábitos, os costumes, nós estamos acostumados a funcionar dessa maneira. A gente funciona no automático, muitas vezes. Pode passar. E na mesma questão, em seguida, Kardec acrescenta que só se chegará a isso se o mal for atacado pela raiz, isto é, pela educação. A educação, quando bem entendida, é a chave do progresso moral. É a chave, vai destrancar ali uma porta e vai despertar, como a gente, né, tem conversado até agora. Vai despertar as nossas crianças, vai despertar os nossos jovens. Pode passar. Integração entre psicologia e espiritualidade. Do ponto de vista da psicologia, o desenvolvimento moral e ético, como é ensinado na evangelização, é parte crucial da formação de identidade de qualquer pessoa, especialmente para aquelas com necessidades especiais, que podem enfrentar desafios em suas interações sociais e emocionais. Então, aqui, né, a gente entra nessa parte da psicologia muito forte, que é a formação da nossa identidade. As crianças, na evangelização, ao mesmo tempo que estão tendo um despertar espiritual e formando ali a evolução, continuando a evolução do seu espírito, elas estão formando a sua identidade nesta encarnação.
ela está formando o seu caráter. Ela está começando a entender que tem que pensar no outro. E isso é importante não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, do ponto de vista das relações sociais mesmo, daquela relação que ela vai construir com o mundo, com os outros. No nosso dia a dia, a gente vê que tem pessoas que são mais gentis, outras nem tanto, que são pessoas que são mais proativas, mais solícitas, mais caridosas. Tem traços de personalidade? Com certeza. Podemos mudar essa personalidade 100%? Não podemos. Mas com esforço podemos aprimorar muitas coisas. Podemos vencer os nossos vícios. Podemos aprender, e muito. Só que esse aprendizado é muito mais fácil quando começa na infância. Tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista psicológico. Pode passar, gente. A importância da evangelização, especificamente no crescimento espiritual. No Espiritismo, as crianças e jovens, independentemente de suas limitações físicas ou cognitivas, têm a mesma essência espiritual e potencial para crescimento moral e evolução. A evangelização ajuda os jovens a entenderem sua própria jornada espiritual, a superarem dificuldades com paciência e resiliência e a sentirem-se acolhidos e valorizados como espíritos em evolução. Eu achei, esse trecho, assim, enquanto eu estava estudando para fazer a palestra, e fiquei refletindo sobre o nosso trabalho na evangelização. E os evangelizadores que estão aqui sabem do que eu estou falando. O quanto é gratificante ver a evolução deles. Cada um com a sua necessidade. Sejam necessidades especiais, que a gente se refere, necessidades cognitivas, necessidades comportamentais, necessidades emocionais, necessidades fisiológicas ou necessidades psicológicas, daqueles que são neurotípicos, que não têm um autismo, não têm alguma síndrome, mas que todos têm suas particularidades. Todos são espíritos em evolução. E a gente ensina muito isso neles, que cada um tem a sua jornada, que cada um tem a sua necessidade. E o Espiritismo traz essa resiliência, traz esse entendimento. Principalmente para aquelas crianças que enfrentam os desafios. E para os pais também, porque a gente sabe que não é fácil. Isso os fortalece. Isso dá força para eles continuarem. Isso dá um conforto. Por isso que o Espiritismo e o nosso papel como evangelizadores e o papel dos pais como regadores dessa semente é tão importante. Pode passar, gente. A importância da evangelização no aspecto psicológico e desenvolvimental. Os benefícios emocionais. A evangelização ajuda na regulação e no entendimento das emoções. Proporciona um ambiente de pertencimento e acolhimento. Reduz a ansiedade e promove maior autoestima e autonomia. Então, era o que a gente estava falando. Proporciona um ambiente de pertencimento e acolhimento. A gente está vendo aqui na prática. Uma colega consolando a outra, acolhendo. Eles entendem, eles são empáticos, eles têm paciência um com o outro. Eles ajudam uns aos outros nas suas dificuldades. Isso é muito bonito de se ver. Porque eles sabem que eles estão evoluindo, não só espiritualmente, mas se desenvolvendo de uma maneira geral. Pode fazer. Benefícios para o desenvolvimento social.
ensina habilidades de convivência, estimula a empatia e cooperação, cria um ambiente propício para o desenvolvimento da paciência, compaixão e respeito. É uma coisa que a gente trabalha muito também. Alguns são mais agitados, outros são mais impacientes, e a gente tem que se reinventar também para achar recursos para atender essas necessidades de cada um e ensiná-los com muita paciência, com muito amor, a hora de cada coisa, né? No início, com aquela agitação, todo mundo chega aqui, a gente tem que cantar uma música, como o Emílio bem sabe, nos ajuda, para eles acalmarem. A hora da oração, eles sabem, até os mais agitados conseguem ficar quietos. Então, é uma semente que a gente vai plantando e que a gente vai regando e que a gente vai vendo os frutos. Pode passar, gente. Aqui eu trouxe para vocês algumas fotinhas do nosso trabalho lá na evangelização, porque além do desenvolvimento social, né, de como amar o próximo, a gente trabalha muito como cuidar do nosso planeta, como cuidar da nossa natureza, dos nossos animais. Então, como cuidar assim do que Deus, nosso Pai, criou como um todo. E eles aprendem isso, a gente vê que eles entendem, que eles prestam atenção. Então, é muito rico. Pode passar. Aqui, quando a gente tem nossas festinhas, ali foi de Páscoa, em cima Dia das Crianças, fizemos a entrega dos bichinhos de pelúcia. E aqui, um momento de música com o nosso evangelizador e músico, Emílio, e o nosso querido Rodrigo, ajudando, que a música também é uma coisa que a gente introduziu na evangelização. E foi maravilhoso, porque eles amam, eles participam, eles dançam. E esse é mais um desenvolvimento do ponto de vista psicológico, né? Da psicomotricidade, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento da própria fala. Então, é muito importante para eles esse momento, e eles gostam muito. Giovana, não tem música dando aí não, né? Não tem, mano. E aqui, outras fotinhas da gente lanchando na mesa, mostrando os bichinhos, e algumas palavras que preenchem os nossos domingos pela manhã. Empatia, fraternidade, amor, respeito, união e alegria. E eu convido vocês que ainda não foram lá na evangelização visitar, que façam uma visita, porque com certeza vocês vão sair transformados. Pode passar. Obrigada. Nós, a pergunta, que pergunta você quer fazer? Uma pergunta para a Giovana? Tá bom. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Giovana Bahia, como se vê a relação entre as crianças especiais? Nós no processo de desenvolvimento de educação e os jovens velhos escritas na faixa de 40 ou 80 anos, o Marcos Mion, apresentador do Calcio Mion, que o fez todos os nossos, seu filho, e o estilo, e amanhã nós filhos. Essa também está para que está para qualquer casa escrita por nós, os borrachos também. E a sexta palavra aqui, a nossa aqui da Odessa. Então, eu ia perguntar como surgiu
a essa casa que pinta como esta, que trabalha na faixa de 40 e 80 anos. Já gerou um pouco, mas eu tenho ninguém com 80. 60 Gente, o Rodrigo quer saber como eu vejo a relação entre o desenvolvimento espiritual e a evangelização e o desenvolvimento não só dos jovens com necessidades espirituais, mas também com as pessoas na faixa entre 40 e 60 anos. Então, né, isso é interessante, uma pergunta interessante, porque a gente, né, muitas vezes se refere a jovens, porque todos eles têm um espírito jovem, mas temos muitas pessoas aqui com necessidades especiais na faixa entre os 40 e os 60 anos. E a evangelização continua sendo um instrumento maravilhoso para o desenvolvimento. Até porque nós estamos em constante desenvolvimento espiritual, em evolução. E para eles é ainda mais importante por conta da necessidade dessa resiliência, da autoestima, do entendimento e do apoio espiritual. Então, acho que seria isso. Ao Rodrigo, né? Peraí, agradecer. Deixa eu falar só um pouquinho. Só agradecer rápido. A todos eu queria agradecer a vocês e principalmente a minha mãe, que é idealizadora dessa aula, que ela se e a nossa facilitadora, a Alja Silvana, o Tu e outros. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Na verdade, essa obra existe por causa do Rodrigo, né? Realmente, se o Rodrigo não existisse, eu tenho certeza que eu e o Jorge nos teríamos nos desviado do caminho. Mas o Pai, como é generoso e bondoso, ele nos fez com que a gente pegasse as dificuldades do Rodrigo, né? Quando nasceu, e trabalhássemos. E também nós fomos, graças a Deus, nós começamos cedo numa casa espírita, né? E aí nos casamos numa casa espírita. Isso nos deu uma base, para que serviu de base para que a gente pudesse caminhar. Ainda temos muito que caminhar. Ele tem 45 anos de jornada. Falta muito a gente agora. Tá bom, isso. É que ele gosta muito do Marcos Mion, gente. E do filho dele, que ele disse que ele não é nada modesto, diz que ele é o melhor. Então, gente, nós só temos que agradecer. Por quê? Os nossos jovens são ferramentas importantes para que nós possamos crescer, avançar. Porque independente da idade, independente de como eles são, da forma que eles se apresentam, eles são espíritos em evolução. Eles são um remédio amargo que vai fazer com que todos nós possamos melhorarmos, né? Então, é maravilhoso quando a gente está aqui na casa, ver até abraçar o outro, tentar consolar, dar um carinho, dar um afeto, dar um amor, porque realmente o amor apaga multidões dos equívocos, o amor transforma. E esse amor que eles passam para a gente é um amor verdadeiro. Olha, eu sei, agora não estou à frente da evangelização, mas assim, eu sempre quando chegava na casa espírita para evangelizar, eu às vezes chegava triste, com o coração apertado, e no retorno eu saía alegre, feliz. Então, quando eu comecei a evangelizar, eu sempre fazia um bolo de chocolate e levava para o lanche. E aproveitando que nós tocamos teclado, né, toca piano, então a música foi sempre um elo que unia mais as crianças e a alegria, porque eles transmitem de fato a alegria. Tem uns que são introvertidos, que têm uma tristeza dentro do seu interior, que eles não se aceitam.
tem outros, eles são felizes do jeito que eles são. Por isso que eu falo, o barulho que eles fazem, essa casa aqui existe por causa deles. Então, todos que chegarem até aqui sabem que aqui realmente é uma casa espírita, sim, mas ela também é a casa que abraça as nossas crianças portadoras de necessidades especiais. Então, os nossos jovens são a nossa ferramenta do nosso trabalho. E aí, pensando nisso, a nossa maior preocupação, como ficaria as crianças quando nós não estivéssemos mais aqui? Por isso que nós estamos preparando a Casa Meimei. Eu convido vocês, se vocês quiserem, por uma casa é a terceira, conhecer a Casa Meimei. A Casa Meimei vai abrigar os nossos jovens que fazem parte aqui da casa quando não tiverem mais suas famílias. Então, a maior preocupação nossa era exatamente essa. E aí, graças a Deus, Deus está me dando a oportunidade, e depois que eu botei o marca-passo, achei que eu fosse parar, me aposentei totalmente. Que nada, aí veio a Casa Meimei, me deu uma chama de vida. E essa chama de vida, a gente está tentando aproveitar essa luz para que a gente possa se expandir. E aí a gente está conseguindo. E a Casa Meimei está indo, assim, está sendo construída com muito amor, com muito carinho. E cada detalhe, às vezes, quando a gente fica pensando assim, meu Deus, será que nós vamos conseguir recursos para chegarmos a essa etapa? Aí o que acontece? Os recursos aparecem. Aparece sempre um coração generoso que nos telefona e nos ajuda. E aí é nossa gratidão, porque tem muitos corações generosos que fazem parte do agradecimento dessa obra da Casa Meimei, que nós nem a conhecemos pessoalmente, é só por telefone. Então isso é maravilhoso. No Dia das Crianças, bem rápido, eu saí daqui emocionada. E aí quando eu cheguei, quando eu saí daqui, que eu ia ver minha netinha, aí quando eu cheguei no caminho, me telefona uma senhora. Aí disse, olha, eu ainda não ajudei a Casa Meimei, por ser o Dia das Crianças, eu vou ajudar a Casa Meimei. Gente, eu comecei a chorar, porque eu não acreditei. Eu digo, Deus, que bondade. Eu não a conheço, eu não sei, eu só conheço por telefone e trocando alguma coisa de WhatsApp. Pessoalmente, eu nunca vi. E aí, ela generosamente, quanto é que está faltando para completar a parte da obra da Casa Meimei? Aí eu falei, ela disse, não fica preocupada. Conte comigo. Então, olha, me dá o número da conta. Então, a gente só tem o que agradecer. Agradecer vocês que vibram em amor, porque realmente é isso. Nós vamos parar, porque vamos pedir aos médicos que possam dirigir as salas de tratamento. Desculpa eu me alongar, é porque Giovana é uma área que toca o meu coração. É uma como é que fala assim? É a luz, é a chama dessa casa, né? Então a gente fica assim empolgados assim com muita alegria mesmo, né? Então é muito bom. E muito obrigada aí aos trabalhadores que estão chegando aqui nesse evento.